Em 1986, Ed e Lorraine Warren se envolveram no que eles consideraram um dos piores casos de suas carreiras. Por 13 anos, os membros da família Smurl foram perturbados, atacados e até abusados sexualmente por um demônio que habitava a casa. The succubus is a demon who attacks the male physically and sexually. The incubus attacks the female physically and sexually. These are the most horrendous types of attacks. Nem o cachorro da família escapou dos ataques. Batidas, objetos se movendo, vultos, todos os estágios de um ataque demoníaco estavam se realizando, e o pior de todos estava prestes a acontecer: a possessão. De acordo com os Smurl, que eram católicos devotos, a igreja não quis ajudá-los. Então um ex-padre exorcista se envolveu no caso. Mas a entidade era tão poderosa que 3 exorcismos não foram suficientes para expulsá-lo da casa. E mesmo após a família se mudar, a entidade continuou os atacando. E a história da família Smurl só teria solução em 1989. Jack e Janet Smurl moravam em Wilkes-Barre, na Pensilvânia. Eles se conheceram em 1967 e se casaram no ano seguinte, em 1968. Tanto Jack quanto a Janet foram criados em lares católicos e eram muito religiosos. Iam à missa todos os domingos e estavam sempre envolvidos nas atividades da igreja. Jack era um veterano da Marinha que trabalhava como gerente de produção em uma empresa há mais de 20 anos, e Janet era dona de casa. No dia 19 de junho de 1972, o furacão Agnes devastou cerca de 12 estados americanos, incluindo grande parte da Pensilvânia. Então, por conta da devastação causada por esse furacão, a família Smurl saiu de Wilkes-Barre e foram morar em West Pittston. West Pittston é um distrito na região metropolitana de Pittston, na Pensilvânia. O local ganhou grande destaque no final do século XIX e início do século XX, como uma cidade voltada para a mineração de carvão. Jack e Janet compraram uma casa duplex em West Pittston no outono de 1973. A casa duplex, mais popularmente conhecida no Brasil como casa geminada, é uma única construção em um lote dividindo a casa em duas, e as casas compartilham uma ou mais paredes. Na época em que compraram a casa, a Jack e o Janet não sabiam muito sobre os proprietários anteriores. Eles sabiam que a casa de número 328 pertencia a um idoso, mas estava desocupada há vários anos, e que a casa de número 330 pertencia a uma idosa que alugava para outras pessoas. Quando eles compraram a casa, fizeram uma verificação completa no encanamento, na fundação, na estrutura, verificaram se haviam focos de inseto, mas não encontraram nada de errado, a casa estava perfeitamente normal. Como tudo aparentemente estava em ordem, Jack e Janet se mudaram com as duas filhas, Dawn e Heather, para a casa de número 328 em 1º de outubro de 1973. 2 meses depois, em dezembro de 1973, os pais de Jack, o John e a Mary Smurl, se mudaram para a segunda casa do duplex. Sobre essa casa duplex, ela era bem antiga. Foi uma das primeiras casas a serem construídas no bairro em 1896, localizada na rua Chase. O local era muito tranquilo, típico bairro americano de classe média trabalhadora. Como a família Smurl estava super empolgada com a nova casa, eles decidiram iniciar algumas reformas para deixar a casa com um aspecto de nova. Durante os primeiros 18 meses que moraram lá, tudo parecia estar indo muito bem, e eles realmente gostaram da nova vida porque estavam perto dos pais de Jack. Jack e Janet também participavam juntos de atividades comunitárias e da igreja. O casal ajudou a formar uma liga de softball feminino e trabalhavam longas horas no Festival da Flor de Cerejeira, que é um festival anual da cidade de Pittston. Apesar de morarem há pouco tempo em West Pittston, eles já tinham conquistado a confiança das pessoas e se tornaram muito queridos por todos. No entanto, a felicidade da família chegaria ao fim em janeiro de 1974, quando a família começou a notar coisas estranhas e bizarras acontecendo dentro de casa que eles não conseguiam explicar. Primeiro, uma mancha misteriosa surgiu no carpete novo que eles tinham acabado de instalar, e nenhum dos membros da família conseguia explicar o motivo daquela mancha. Parecia uma grande mancha de graxa. Na noite que encontraram essa mancha, Jack e Janet usaram um produto
para limpar e a mancha saiu completamente. Mas 2 dias depois, quando desceram para tomar café da manhã, se depararam novamente com aquela mesma mancha. E o casal começou a ficar frustrado porque eles limpavam aquela mancha, ela saía, mas alguns dias depois ela retornava de novo. E eles não conseguiam explicar o motivo daquela mancha estar surgindo. Até que um dia eles cansaram de limpar, compraram um carpete novo e jogaram aquele fora. Então o problema nunca mais voltou a acontecer. Uma noite, a TV da sala começou a pegar fogo enquanto Jack assistia a um filme. Ele disse que a TV explodiu como se alguém tivesse jogado uma bomba nela. Depois desse incêndio na TV, houve uma série de outros incêndios inexplicáveis não só na casa como em outros pertences da família. Um fogão novo que eles tinham acabado de comprar pegou fogo, e o carro novo do Jack também pegou fogo poucos dias depois dele ter comprado. Por conta da reforma, a família começou a fazer pequenos reparos no encanamento, e esses reparos até então eram coisas simples. Só que a família percebeu que aqueles reparos que deveriam durar minutos, duravam horas, porque todas as vezes que eles terminavam de ajeitar um cano, quando eles iam abrir a água para testar, aquele cano estava vazando. E talvez isso não fosse algo sobrenatural, porque a casa tinha mais de 90 anos, então provavelmente muitas coisas ali já estavam desgastadas e precisavam ser trocadas por novas. Mas a família acreditava que esse fato era algo sobrenatural. Jack e Janet reformaram o banheiro. Eles instalaram uma pia e uma banheira nova e trocaram os azulejos. Mas certa manhã, eles acordaram e viram que o banheiro novo que eles acabaram de reformar estava todo arranhado. A pia e a banheira nova, que eram de porcelanas, estavam destruídas, além dos azulejos que estavam arranhados. E as marcas eram de garras, parecia que algum animal, como um urso, tinha feito aquilo. Eles também perceberam que essas marcas de garras começaram a aparecer pelo teto da casa e pelo piso de madeira. Infelizmente, esse era só o início das atividades sobrenaturais na casa. Em 1975, a Dal, a filha mais velha do casal, por diversas vezes correu para o quarto dos pais pedindo ajuda, dizendo que tinha acabado de ver pessoas flutuando no seu quarto. E todas as vezes que Jack ia até o quarto dela investigar, ele não encontrava nada. É importante dizer que, de acordo com a família Smurl, esses eventos não aconteciam todos os dias. Por exemplo, acontecia alguma coisa um dia e parava por 1, 2, 3 dias, até mesmo uma semana. Depois acontecia novamente. Pelo menos até aquele momento não eram atividades sobrenaturais que aconteciam diariamente. Em 1977, nasceram as gêmeas do casal, a Shannon e a Karen. E assim que elas nasceram, as atividades na casa ficaram mais intensas. E não só isso, a frequência dessas atividades aumentou e as coisas ficaram violentas. A família disse que o vaso sanitário dava descargas sem que ninguém usasse. Eles ouviam passos na escada quando não tinha ninguém nela, as gavetas abriam e fechavam sozinhas e os rádios ligavam com um som estridente, mesmo que estivessem desconectados da tomada. Eles também começaram a sentir que algumas partes da casa ficava fria repentinamente. O Jack disse que em uma noite ele estava deitado para dormir e sentiu uma mão alisando seu ombro e achou até que fosse a Janet. Porém, quando ele se virou, se deparou com a Janet ao seu lado dormindo profundamente. Eles também notaram que a casa começou a cheirar mal, como se tivesse algum cadáver em decomposição. E por mais que eles procurassem a origem daquele odor, eles nunca conseguiram encontrar. Jack se lembra que a primeira vez que ele sentiu esse cheiro ruim foi quando ele estava na beira da cama ajoelhado rezando com um terço na mão. Sobre esse odor, o Ed Warren explicou em uma entrevista que espíritos inumanos, no caso demônios, odeiam os seres humanos e que durante as horas do dia eles ficam escondidos em lugares escuros, como túmulos, para ver o corpo humano se deteriorando. De acordo com Ed, isso explica o motivo do cheiro fétido que as pessoas sentem quando tem uma presença demoníaca na casa. The smells, the odor that they smelled. Yeah, that's the demonic. Inhuman spirits, devils or demons, hate human beings. They were created by God. They go into the dark areas during the light hours of the day. Where do they go? They go into the graves, into these old ancient graves. They love to see a body deteriorating. This was God's creation. That's why when people say,
oh, this thing entered the room and I could smell this foul thing like garbage or something dead. That's because this thing has been in the graves. A Janet foi a que mais presenciou essas atividades sobrenaturais porque passava a maior parte do tempo em casa, diferente do Jack, que só chegava em casa à noite. Janet conta que um dos momentos mais assustadores que teve foi quando ela estava sozinha em casa e desceu para o porão para lavar roupa. E enquanto estava lá, ela ouviu uma voz feminina chamando seu nome 3 vezes. Ela achou que fosse a irmã dela, mas quando subiu para ver, não havia ninguém. Ela estava completamente sozinha e a porta da casa estava trancada. Então ela começou a achar que estivesse ficando louca ou imaginando coisas. Certa vez, a Janet estava sozinha em casa quando passou pela sala e percebeu que a luminária estava acesa. Então ela apagou a luz e continuou com seus afazeres. Ela desceu ao porão para colocar a roupa para lavar e quando passou pela sala, viu que a luminária estava acesa de novo. Novamente, ela apagou e foi para a cozinha. E quando passou pela sala, mais uma vez a luminária estava acesa. E isso aconteceu cerca de 5 vezes seguidas. E a Janet diz que era preciso alguém para acender a luminária, porque o botão dela era aquele botão redondo, que só ligava quando você rodava até o final, então não tinha como ela ligar sozinha. Outra coisa que também acontecia com a Janet é que todas as vezes que ela chegava em casa, ela se deparava com a porta completamente aberta, sendo que ela sempre trancava a porta com chave antes de sair. E quando ela entrava na casa pensando que poderia ser uma das filhas, não havia ninguém lá. Jack também passou a ter as suas próprias experiências. Uma noite eles estavam dormindo e o Simon, o cão de estimação deles, estava deitado no chão ao lado do Jack. E de repente o Simon começou a uivar de forma bizarra. O Jack tentou passar a mão nele para acalmá-lo, mas algo segurou sua mão com força. Ele conseguiu soltar a mão e quando conseguiu passar a mão no Simon, percebeu que o cachorro estava deitado dormindo. Não era ele que estava uivando. E o Jack afirma que aquele uivo bizarro vinha de dentro do quarto e não de fora. A família ficou preocupada e tentava achar uma resposta lógica para as coisas que estavam acontecendo na casa. E essas e outras atividades paranormais continuaram por mais 10 meses até que a família decidiu procurar por ajuda. Um dos primeiros lugares que eles foram foi no departamento de minas da cidade. Como eu disse lá no início do vídeo, West Pittston era uma cidade de mineração de carvão. Então eles pensaram que talvez houvesse poços de minas abandonados embaixo da casa ou que o solo estava afundando. Então eles entraram em contato com o departamento de minas da cidade para que eles verificassem a fundação da casa, mas não encontraram absolutamente nada, o solo estava normal. A família Smurl continuava procurando uma resposta lógica para aqueles eventos, mas eles não contavam que as atividades ficariam piores, dessa vez os atacando fisicamente. Em 1985, os membros da família Smurl começaram a ter arranhões misteriosos em seus corpos. E ainda, de acordo com a família, as paredes da casa tremiam. E não era só isso, a temperatura da casa começou a ficar cada vez mais congelante. Algumas vezes, os pais do Jack, o John e a Mary, ouviam linguagens obscenas e palavrões vindo da casa do Jack e da Janet, mesmo que não fossem eles discutindo. E os pais do Jack sabiam que eles jamais falariam aqueles tipos de coisas, porque, como eu disse, eles eram extremamente religiosos e não tinham o hábito de falar palavrões. Os pais do Jack, certa noite, foram acordados com um estrondo dentro do quarto deles. O barulho foi tão alto que o John, que já tinha perdido parte da audição, acordou muito assustado. E o mais estranho é que o Jack e a Janet não ouviram esse barulho. Lembrando que era uma casa duplex e a parede era compartilhada, então era meio que impossível eles não terem ouvido aquele barulho. Um dia, a Janet estava no quarto guardando roupas quando sentiu um arrepio e viu uma sombra escura em forma humana que passou por ela e foi para a sala. Ela ficou assustada e quando criou coragem para seguir aquela sombra, ela havia desaparecido. Em seguida, ela foi até a casa da sogra e chegando lá, ela viu que a Mary estava assustada. E antes que ela pudesse falar qualquer coisa, a Mary disse que tinha acabado de ver uma sombra escura passando pela parede e vagando por dentro da casa. Outro evento assustador que quase tirou a vida de um dos membros da família Smurl foi quando uma grande luminária de teto caiu sobre a Shannon, uma das filhas gêmeas do casal. A Janet e a Shannon e a Heather
Heather estavam na cozinha quando, inexplicavelmente, o lustre de cima da mesa despencou e atingiu a Shannon. E o mais bizarro é que isso aconteceu no mesmo dia em que a Heather, a filha de 13 anos, faria a primeira comunhão na Igreja Católica. O John, o sogro da Janet, foi verificar se havia alguma coisa errada com o lustre ou com a instalação, mas não haviam sinais de que o parafuso estava frouxo ou de que a corrente estava enferrujada. Simplesmente o lustre despencou e caiu. Certa noite, a Janet foi violentamente puxada para fora da cama, enquanto Jack estava se sufocando com um cheiro horrível que tomou conta do quarto. Até mesmo o cachorro da família foi alvo das atividades paranormais. Ele era arremessado pela casa e chicoteado por uma força invisível. A Shannon também chegou a ser arremessada para fora da cama e empurrada da escada. Outras atividades continuavam pela casa, como batidas vindas do teto, das paredes, dos móveis e ruídos estridentes de arranhões. E eram sempre 3 batidas, o que demonstra claramente que havia algo maligno na casa. Eles também podiam ouvir barulho de cobras sibilando, colchas sendo rasgadas, passos correndo pelo sótão e objetos que desapareciam e reapareciam em outros lugares sem que ninguém tivesse tocado. E esses fenômenos estranhos também aconteciam na casa dos pais do Jack. Até mesmo os vizinhos começaram a ficar com medo porque eles escutavam gritos vindos da casa mesmo quando não havia ninguém lá. Os vizinhos também relataram que viam as luzes da casa piscando durante a noite. Depois de anos dessa atividade acontecendo na casa e eles sem saber explicar o porquê, a família Smurl chegou à conclusão de que a casa realmente estava mal assombrada. Então, eles foram até o padre da igreja católica que frequentavam para pedir ajuda, mas de acordo com o Jack e a Janet, o padre os ignorou. Eu vou fazer alguns comentários no final do vídeo porque eu tenho bastante considerações a fazer sobre esse caso, mas eu não quero cortar a experiência de vocês agora. Como a igreja católica tinha recusado ajuda, Janet decidiu ir até a faculdade local. Chegando lá, ela contou tudo o que estava acontecendo na casa para um professor. Foi quando esse professor falou sobre Ed e Lorraine Warren e que o casal já havia ajudado a mãe dele a resolver um caso. Em janeiro de 1986, a família Smurl entra em contato com os Warren. Depois de algumas ligações, Ed e Lorraine concordaram que iriam até a casa dos Smurl na Pensilvânia para investigar o que estava acontecendo. Essa seria a primeira investigação do casal Warren após o ataque cardíaco sofrido por Ed em 1985. Depois de 13 longos anos sofrendo com aquelas atividades paranormais, finalmente alguém ajudaria a família Smurl. Em 17 de janeiro de 1986, os Warren chegaram pela primeira vez na casa dos Smurl. Eles levaram uma enfermeira e uma vidente chamada Rosemary. Os Warren sempre levavam uma enfermeira quando investigavam um caso para verificar o bem-estar dos indivíduos que relatavam as atividades paranormais. Eles queriam garantir que a família estava fisicamente bem e se poderia ser algo psicológico. É importante destacar a idade dos membros da família Smurl em 1986. Jack estava com 45 anos, Janet 39, Dawn 16, Heather 13, as gêmeas Carrie e Shannon 7 anos, Mary 72 e John 71. Depois de uma avaliação médica, eles iniciaram a entrevista com a família. Perguntaram sobre suas crenças religiosas, como era a vida familiar e se algum deles praticavam rituais ocultistas. E também perguntaram se eles já haviam usado um tabuleiro Ouija ou tentaram se comunicar com o espírito de alguma forma. Os Smurl explicaram que não, que eles eram católicos devotos e que jamais fariam qualquer coisa desse tipo. A única explicação de Ed e Lorraine para aqueles fenômenos acontecerem com a família é a seguinte: como eles eram católicos e cristãos tão devotos, os Smurl se tornaram um alvo do mal, para fazê-los duvidar da própria fé em Deus e destruir a família. They were all around the American family, so people would say, well, what did they do to open up the doors? They didn't do anything. But they are what we call the chosen ones. When I say chosen ones, this family here, very religiously oriented, good Catholics, good Christians, were picked for one purpose:
God wanted to show his power over evil, and these were the people he did it through. Não demorou muito para que Ed e Lorraine presenciassem as atividades paranormais dentro da casa. Ed, como um demonologista, carregava várias relíquias sagradas com ele, e de acordo com o próprio casal, ele teria recebido essas relíquias diretamente do Vaticano. E quando eles subiram para o quarto do casal, eles colocaram essas relíquias, um crucifixo e um terço em cima da cama. E assim que eles fizeram isso, a TV no quarto começou a ligar e desligar sozinha, além de objetos que começaram a se mover de um lado para o outro na cômoda. Era como se a entidade tivesse ficado irritada com a presença deles. Lorraine conseguiu detectar quais espíritos estavam lá. De acordo com ela, haviam 4 espíritos residindo na casa da família Small, sendo que 3 eram espíritos e não eram violentos, mas havia um quarto que na verdade era um demônio. Os Warrens concluíram que aquela entidade poderia estar adormecida dentro da casa há muito tempo, e assim que a família se mudou, a entidade começou a absorver a energia deles. E conforme essa entidade foi se alimentando da energia da família, ela foi ficando cada vez mais poderosa. Na tentativa de expulsar esse demônio, os Warrens começaram a provocá-lo com coisas religiosas. Eles colocaram o canto gregoriano para tocar bem baixinho enquanto rezavam. E a entidade ficou tão irritada que começou a balançar os espelhos e abrir as gavetas da cômoda. O Ed também pôde ouvir uma voz o xingando, ordenando que ele saísse da casa. As atividades diminuíram depois que os Warren terminaram de borrifar água benta em todos os cantos. Mas a falsa sensação de paz não durou por muito tempo. As batidas nas paredes pioraram. Jack e Janet eram esbofeteados e mordidos. Um dia, Janet tentou falar com o demônio pedindo para que ele batesse uma vez na parede para responder sim e 2 vezes para não. E a Janet perguntou se ele estava lá para machucá-los. E a entidade bateu uma vez. Ou seja, a resposta foi um sim. Aquela coisa queria machucá-los. Uma noite, Jack foi abusado por uma entidade feminina que ele descreveu da seguinte forma: uma mulher com a pele muito branca, algumas partes do corpo eram escamosas, tinha feridas abertas que escorriam pus, cabelo branco e desgrenhado, olhos vermelhos, a boca e gengiva estavam esverdeados e os dentes eram pontiagudos. Jack conta que a entidade montou em cima dele e começou a cavalgar enquanto ria, até que desapareceu misteriosamente. Para os Warren, o demônio que abusou do Jack era uma súcubus. Súcubus é um demônio feminino que aparece para ter relações sexuais com homens para sugar a energia deles. A explicação de Ed Warren é de que aquela entidade fez aquilo com o Jack para insultar a fé dele, porque ele era muito religioso. Lorraine e Ed decidem que precisam da ajuda da Igreja Católica para tentar expulsar aquela entidade da casa. Em entrevista, a Lorraine disse que foi até o padre da igreja local para pedir ajuda, mas o padre, assim como fez com a Janet, também a ignorou. One time after traveling all the way down there to meet with this priest and talk to him, he told me he didn't have time for me that day because there was a couple coming that he didn't have time to talk with me because of the fact that he had to instruct a couple. De acordo com a família, eles entraram em contato com várias outras igrejas católicas da região, mas todas elas se recusaram a ajudar, dizendo que para ajudá-los precisaria de uma aprovação do Vaticano para fazer um exorcismo. Até que um amigo dos Warrens, que havia sido um padre exorcista, decide ajudá-los. O padre Robert McKenna era um exorcista do Vaticano, mas havia deixado a Igreja Católica porque não queria seguir as regras impostas pela igreja, então decidiu abandoná-la, mas continuava fazendo exorcismos. O padre McKenna havia trabalhado com os Warren em vários outros casos de exorcismos, e quando chegou na casa dos Smurl, ele fez um exorcismo, mas infelizmente não deu certo e só pareceu irritar ainda mais o demônio, porque a infestação só se intensificou. Janet disse que ela e sua filha Dal foram abusadas sexualmente por uma sombra escura e que sua filha Karen adoeceu repentinamente com uma febre inexplicável e quase faleceu. Marcas de espancamentos, mordidas e cortes apareciam por todo o corpo da Mary e da Janet. A família Smurl estava ficando cada vez mais apavorada.
Os Warren estavam lá o tempo todo, investigando e registrando o que estava acontecendo. Ed explicou que eles haviam entrado no estágio demoníaco da infestação e em seguida seria a possessão. Ed pediu ao padre McKenna para realizar um segundo exorcismo, mas, assim como o primeiro, também não adiantou. A família tentou sair da casa por um tempo e decidiram acampar, mas a entidade os seguiu até esse acampamento. Ficou claro que mesmo que a família saísse de casa, aquela coisa iria segui-los. Depois que esses 2 exorcismos realizados pelo padre McKenna não funcionaram e eles não conseguiram nenhuma ajuda com a Igreja Católica, os Small realmente não sabiam mais a quem recorrer. Então, desesperados, eles foram à emissora de televisão local e aos jornais para contar sobre o que estava acontecendo. Eles esperavam que, ao divulgar sua história, alguém finalmente os ajudaria a se livrar daquela entidade maligna. Como eles estavam atacando publicamente a Igreja Católica, eles esperavam que finalmente o Vaticano fosse enviar um padre exorcista. Infelizmente, essa atitude só piorou as coisas para a família Small. Muitos não acreditaram na história e começaram a dizer que os Small estavam fazendo aquilo para conseguir vender a casa por um bom valor ou até mesmo conseguir o dinheiro com o caso. Por causa das entrevistas na mídia, a casa se transformou em uma atração turística. Além da imprensa, várias pessoas se aglomeravam do lado de fora da casa na tentativa de presenciar alguma atividade sobrenatural. Com toda a exposição, vários grupos de céticos se interessaram pelo caso. Um vizinho da família Small, chamado Paul Kurtz, era presidente de uma organização de céticos e convocou um comitê para investigar a família e a casa. Paul afirmava que a família Small, junto com os Warrens, estavam inventando essa grande história para lucrar com contratos de livros e filmes. Paul Kurtz se ofereceu para conduzir uma investigação e ofereceu à família Small hospedagem em um hotel por uma semana com todas as despesas pagas, incluindo segurança particular. Ele também ofereceu exames psiquiátricos e psicológicos de forma gratuita. Mas, estranhamente, a família Small recusou. E, de acordo com Ed e Lorraine, a família recusou a proposta porque eles sabiam que o Paul Kurtz só queria provar que eles estavam mentindo e inventando uma grande história. Kurtz escreveu mais tarde um artigo para o The Skeptical Inquirer que o caso não era paranormal. Ele citou discrepâncias nos relatos da família e foi muito crítico em relação aos Warrens. Ele também sugeriu explicações naturais para os fenômenos que a família estava vivenciando. Kurtz também apontou que não haviam boletins de ocorrência das reclamações feitas pela Janet, sendo que ela alegava que tinha entrado em contato com a polícia. Quanto a isso, pode ser que ela tenha entrado sim em contato com a polícia, mas os policiais que atenderam o chamado decidiram que não valia a pena fazer um registro de ocorrência para o caso. Apesar da família Small e dos Warren alegarem que não queriam fama e nem dinheiro quando chamaram a mídia, eles disseram que foram contatados por várias produtoras e editoras para fazer um filme ou um livro sobre o caso, mas se recusaram e disseram que nunca fariam algo do tipo. Durante uma coletiva de imprensa em agosto de 1986, Ed e Lorraine disseram aos repórteres que haviam gravado sons paranormais como gemidos e grunhidos e haviam filmado uma sombra escura se movendo pela casa. Porém, quando os jornalistas pediram para ver essas filmagens, Ed disse que não poderia mostrar porque ele havia dado as fitas para uma emissora de TV. Só que quando Paul Kurtz pediu essas fitas, o Ed disse que tinham sido entregues para a Igreja Católica como evidência de que a família precisava de um exorcismo. E o Paul Kurtz, é claro, foi até a igreja para confirmar a veracidade dessa informação. Mas, quando ele chegou lá, foi informado de que nunca receberam nenhuma fita ou qualquer outra evidência do caso. Outro fato que chamou bastante atenção na época, principalmente dos céticos, foi que os Warren nunca permitiram que os repórteres pudessem entrar na casa para registrar as atividades sobrenaturais. Eles sempre alegavam que estavam preocupados com a família e que queriam apenas protegê-los. Lorraine contatou uma amiga médium chamada Mary Alice. A Mary examinou a casa e chegou à mesma conclusão que Lorraine, que haviam 4 espíritos lá. Ela identificou um como uma velha chamada Abigail e o outro como um homem de bigode chamado Patrick.
e que esse Patrick havia assassinado sua esposa e em seguida foi morto por uma multidão. A Mary não conseguiu identificar o terceiro espírito, mas assim como a Lorraine, ela tinha certeza que o quarto era um demônio muito poderoso. Devido a toda a cobertura da imprensa, finalmente a família Smurl conseguiu a ajuda da Igreja Católica. Grupos de oração eram enviados até a casa para orar pela família, até que em setembro de 1986 o padre McKenna realizou um terceiro exorcismo na casa, só que dessa vez com a ajuda de vários outros padres e paroquianos da igreja local. E aparentemente esse exorcismo funcionou. Durante 3 meses a família não presenciou nenhum tipo de atividade pela casa. Porém, pouco antes do Natal de 1986, o Jack viu novamente aquela sombra escura se materializar na sua frente, e dessa vez aquela sombra estava tentando possuí-lo. Assustado, ele agarrou o terço que estava perto e começou a rezar. E não demorou muito para que todas aquelas atividades paranormais retornassem. Cansados, em 1987, a família Smurl decide mudar de cidade, mas de acordo com eles, a entidade os seguiu até a casa nova. Um fato curioso sobre os Smurl é que mesmo eles alegando que não queriam nenhum tipo de publicidade e nem ganhar nada com a história, no ano de 1988 foi lançado o livro chamado The Haunted, escrito por Robert Curran. E mais curioso ainda é que a família disse que a entidade havia os seguido para a casa nova pouco antes desse livro ser lançado. Devido ao lançamento desse livro, finalmente o Vaticano aprovou o exorcismo. De acordo com os Warrens, o exorcismo da família Smurl só foi aprovado pelo Vaticano graças a um homem, que era dono de uma livraria católica em Nova York e que havia estudado em Roma para se tornar padre, mas desistiu pouco antes da ordenação. Esse homem, quando leu o livro The Haunted, decidiu enviar uma carta para um cardeal chamado Ratzinger no Vaticano, solicitando o exorcismo para a família Smurl. E esse cardeal aprovou o exorcismo e enviou uma equipe de padres exorcistas para a nova casa da família. Finalmente, em 1989, foi realizado o exorcismo na família Smurl, e desde então não houve mais relatos de atividades paranormais ou qualquer outro tipo de fenômeno na casa ou com a família. No ano de 1991, foi lançado o filme The Haunted, uma adaptação do livro lançado em 1988. No Brasil, o filme recebeu o nome de A Casa das Almas Perdidas. O pai do Jack, o John, faleceu em 1990 e a mãe, a Mary, faleceu em 1995. Já Jack Smurl faleceu aos 75 anos de idade em junho de 2017, em decorrência da diabetes. Eu não encontrei mais nenhuma informação sobre os outros membros da família, então se você souber de qualquer coisa, deixa aí para mim nos comentários. Eu preciso fazer algumas considerações sobre esse caso e você vai entender por que foi tão difícil acreditar na família Smurl quanto nos Warrens. Os Smurl diziam que eram muito católicos e que quando foram até a igreja pedir ajuda, essa ajuda foi negada. Inclusive, a própria Lorraine Warren falou sobre isso em uma entrevista, que ela mesma foi procurar o padre da igreja local para pedir ajuda e esse padre a ignorou. Bom, tanto na igreja católica como em qualquer outra religião, quando você está passando por alguma situação difícil, de uma possível entidade tá ali te perseguindo, o padre ou o pastor vai sim na sua casa, faz uma visita, faz uma oração. Então eu acho muito esquisito essas alegações de que todos os padres que eles procuraram negaram ajuda. Acredito eu que os padres tenham ido sim na casa, fizeram ali uma oração, mas como viram que não tinha nada de sobrenatural acontecendo, nada daquilo que a família falava, eles não viram necessidade de solicitar um exorcismo para o Vaticano. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é que a família Smurl sempre dizia que não queria nenhum tipo de retorno financeiro com o caso, que eles só queriam ajuda quando procuraram a mídia. Mas na primeira oportunidade eles lançaram um livro sobre o caso em 1988 que posteriormente virou um filme. E estranhamente a entidade só teria voltado a se manifestar na casa nova pouco antes do lançamento do livro. Seria uma jogada de marketing? Fica a pergunta. Terceiro ponto.
O Ed Warren alegava que ele tinha gravado algumas atividades paranormais que aconteceram na casa. E quando os repórteres foram pedir essas gravações, ele disse que não estavam mais com ele, que ele já tinha entregue para uma emissora de TV. E quando aquele cético Paul Kurtz pediu essas mesmas filmagens, ele disse que já tinha entregue para uma igreja como evidência de que a família precisava de um exorcismo. Bom, além de ter dado duas versões diferentes sobre essas fitas, eu acho muito estranho alguém que tenha evidências de que algo sobrenatural aconteceu se recuse a exibi-las. Essas fitas poderiam provar para os céticos de que tudo aquilo que estava acontecendo era verdade, e a família deixaria de ser uma piada nacional. Algo similar aconteceu no caso da família Donovan, que eu inclusive já contei aqui no canal, vou deixar o link aqui no card para vocês. Só que diferente do caso da família Small, lá com os Donovan, eles disseram que pediram repórteres para filmar as atividades, os repórteres filmaram e depois eles pediram para que essas pessoas apagassem todos os registros de filmagens. São dois casos sobrenaturais que, de acordo com os Warrens, eles tinham provas, eles tinham registros, mas ninguém nunca viu nada, ninguém viu nenhuma gravação, ninguém nunca ouviu nenhum áudio. Cadê todas essas evidências? Eu acho isso muito suspeito. Um outro questionamento é se todas aquelas atividades realmente estavam acontecendo na casa da família Small, por que eles não deixaram um repórter pelo menos entrar para filmar as atividades? Se um repórter entrasse e filmasse, ele iria divulgar na mídia e, obviamente, a igreja logo mandaria alguém para investigar. Por que eles não fizeram isso? E só para encerrar as considerações, de acordo com a família Small, eles foram atacados por cerca de 13 anos. De 1974 até 1986, e foi o ano que os Warrens assumiram o caso. Se as coisas estavam tão ruins e eles não tiveram nenhum suporte da Igreja Católica, como e por que eles não procuraram outras religiões? Porque tinha que ser necessariamente um padre, sendo que, de acordo com eles, o padre McKenna tinha realizado 3 exorcismos e nenhum deles adiantou. Enquanto eu estava escrevendo o roteiro, eu fiquei com essas perguntas na minha cabeça porque algumas coisas não fazem sentido, algumas coisas não batem. Mas a minha opinião não importa aqui, eu quero saber de você. Me diz aí qual a sua opinião sobre esse caso. E esse foi mais um vídeo do Dossiê Warren. Verifique se já deixou o like e se inscreveu no canal. Muito obrigada por assistir e até o próximo caso sinistro. Filho não. Filho não. Filho. Você quer sair no vídeo? Pera aí. Só um minutinho. Mamãe tá trabalhando?